o domingo e o prestígio que lhe deve ser conferido. No vídeo de hoje, um texto do pastor Francisco Gomes, publicado no jornal Mensageiro da Paz, na segunda quinzena de outubro de 1963. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Há tempos vimos pensando em escrever algo sobre o Dia do Senhor, no tocante à devida honra que lhe deve ser dedicada pelos crentes em nosso Salvador Jesus Cristo, porque temos notado haver extrema negligência nesse sentido, de tal maneira que, se não houver um sério despertamento, não tardará ele perder o seu sentido de dia consagrado ao Senhor. Os que se opõem à guarda do domingo, firmados no sistema mosaico, insistem em afirmar falsamente que a guarda do domingo é antibíblica e de instituição papal. Antibíblica porque não existe um expresso mandamento na Bíblia que se nos autorize a guardá-lo. O espaço que dispomos e o material que reservamos para este artigo não os permite, do contrário, apresentaríamos indiscutíveis documentos históricos que derrubam essa Babel movediça de que o domingo é de instituição papal, pois muitíssimo antes de existir Papa, a Igreja Romana, com o título de metrópole do cristianismo, já os cristãos guardavam reverentemente o domingo, ou seja, o primeiro dia da semana, como dia consagrado ao serviço divino. A observância do domingo é neotestamentária. Com referência à Bíblia, já no Antigo Testamento, encontramos nítidos traços de que o dia seguinte ao sábado tornar-se-ia um dia reverenciado, Levítico 23, do 15 ao 21. Mas sua real posição está no Novo Testamento, não como um expresso mandamento legal para ser cumprido à risca e forçadamente, mas no caso do sábado judaico, cuja determinação era ou cumpre ou morre, número 15, do 32 ao 36, cujo regime era o de maldição, 2 de Coríntios 3, do 7 ao 9, Deuteronômio 27 e 26, mas baseado na lei do Espírito Santo ditada pela boa consciência, força de vontade, obediência e amor, trazida por aquele que, em troca de maldição, trouxe a vida. João 10 e 10. A base fundamental da conduta cristã é o Novo Testamento. Se ele não apresenta mandamento para a observância do domingo, igualmente não nos apresenta para o sábado. Todas as citações que o fazem para o contrário provar o que afirmamos são destituídas de fundamentos. Se não há mandamento, por que guardamos o domingo? Afirmar ser antibíblica a observância do domingo é desconhecer os fatos relatados no Novo Testamento. Domingo é o dia que sempre foi reconhecido como o primeiro dia da semana, em consideração à narrativa do livro de Gênesis em referência à semana da criação. Assunto que não há razões positivas que possam provar que se trate de semana literal com os dias de 24 horas ou períodos indefinidos. Considerando a geologia nas suas variadas fases, como por exemplo a zoica, sem fósseis, paleozoica com fósseis, mesozoica secundária, opinamos que o texto bíblico é empregado em termos figurados, significando períodos indefinidos. Então, o conceito de períodos não entra em choque com a cronologia bíblica da vida humana, porque o relato da vida humana está na última fase da criação, sexto dia. Pertencendo nós ao tronco primitivo da raça, que é do tempo bem chegamos a conhecer todos os seus vestígios, podendo localizar fatos e enumerar datas certas, o que não há possibilidade de isso acontecer com as coisas existentes anteriores ao homem. Pode haver descobertas de fósseis comprovando a existência de vida animal e vegetal,
de épocas desconhecidas, mas quanto ao homem, não. Tem havido muitas fábulas, ficções e lendas, mas fatos positivos de homem não histórico nunca. Crânio de macaco, darwiniano, nunca passou de macaco mesmo. A Bíblia está certa em não apresentar a vida humana com mais de 6.000 anos de existência. Porém, seja como for, o Antigo Testamento foi o modelo da vida religiosa do povo que recebeu a revelação de Deus, até que Cristo se ofereceu como resgate pela salvação da humanidade na cruz do Calvário. Até esse tempo, o primeiro dia da semana era dia de trabalho comum. Depois que Cristo ressuscitou, passou a ser um dia de reunião para o serviço espiritual dos cristãos. Esse fato começou logo cedo. A igreja cristã não esperou que se passasse muito tempo para organizar esse trabalho. Foi mesmo no dia em que Jesus ressuscitou. São João relata que nesse dia estavam os discípulos reunidos, com exceção de Tomé, por causa do seu desânimo espiritual. São João 20, versículos 19 ao 22 e do 24 ao 25. Os que procuram escurecer esta verdade na observância do domingo dizem que a causa que fez os discípulos se reunirem no primeiro dia da semana foi o medo dos judeus. Mas Tomé não estava na reunião. Seria Tomé o mais corajoso? Acreditamos, e com razão, que eles se reuniram para conferenciarem algo sobre a situação espiritual no tocante à pessoa de Jesus. Para que essa conferência não fosse barrada pelos judeus, fecharam as portas. Tiveram medo que eles entrassem para perturbar a reunião. Tanto assim que 8 dias depois, no domingo seguinte, tiveram uma nova reunião no mesmo lugar. Desta vez, já Tomé estava com eles, São João 20, 26. Logo, a reunião não se prendia ao medo dos judeus. Por certo, passaram a semana nos seus trabalhos e vieram reunir-se novamente no primeiro dia da semana, provavelmente na consideração de que nesse dia seu bendito Salvador ressuscitou de entre os mortos e tenham logo consagrado ao seu serviço. Daí ter o primeiro dia da semana recebido o significativo nome de domingo, ou seja, dia do Senhor. Realmente não houve mandamento legal ou literal para a guarda do domingo, mas o que podemos concluir disso é que a instituição foi determinada pelo Espírito Santo. Na primeira reunião, disse Jesus aos discípulos: "Recebereis o Espírito Santo", São João 20, 22. Está bem claro que o Espírito Santo estava na reunião. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. 2 de Coríntios 3 e 17. Foi essa liberdade do Espírito do Senhor que, sem mandamento formal, preso a um legalismo intolerante, impulsionou a igreja cristã a consagrar o domingo, santificando ao trabalho e culto divino. Essa é a lei do Espírito que recebe por intuição. O domingo não é guardado por mandamento legalista, mas por intuição espiritual. Essa benéfica intuição penetrou em todo o mundo cristão, constituindo mais uma prova de que não se trata de operação humana, mas do Espírito. Alertemo-nos, irmãos. Alertemos constituindo mais uma prova de que não se trata de operação humana, mas do Espírito de Deus. Sendo assim, só o demônio se levanta contra ela com seus obstáculos perniciosos, pois aí estão os gloriosos frutos produzidos nos trabalhos realizados aos domingos, podendo ser atestados pela história para confundir as ferrenhas contradições. Urgente despertamento sobre a observância do domingo. Sendo o domingo o dia do Senhor, logo não é do crente. Utilizá-lo em assuntos da vida comum é praticar o que não é justo e prejudicar a vida espiritual, seja em passeatas, caçadas, pescarias ou em meios comerciais. Os que gostam de passeatas
Sempre alegam que, desejando ter entendimento com alguém, não seria conveniente procurá-lo em dias de trabalhos para não interromper os seus serviços ou acontecer de não o encontrar em casa. Isso são evasivas, pois no decorrer do ano há muitos feriados nacionais que podem ser utilizados para isso. O domingo deve ser ocupado no que concerne à vida espiritual. Há muitos que comerciam no dia de domingo. Uns vendem o dia todo, outros fecham o comércio apenas na hora da escola dominical. Não seria melhor que os irmãos comerciantes dessem prova de sua vida cristã, fechando todo o seu comércio no dia do Senhor? Será que por isso os irmãos morreriam de fome ou outros comerciantes tomam a sua freguesia? Deus não é injusto para se esquecer de vós. Podeis pô-lo à prova na vossa amabilidade para com ele. Vós sabeis quem são os maometanos? São os religiosos precedentes da Arábia, cuja confiança é posta num homem, Maomé, e que morreu sem nunca lhes garantir salvação. O dia santificado deles é a sexta-feira e aguarda rigorosamente, muito embora não tenham certeza da salvação. Ainda na Palestina e em várias partes do mundo, a grande quantidade de judeus incrédulos quanto ao Evangelho estão aguardando um Messias que não é o nosso. Eles guardam o sábado com o maior respeito e reverência, não enfiando nesse dia nem sequer uma agulha. Eles ainda não encontraram o Salvador, mas são obedientes à lei. Por que nós que somos salvos não procedemos melhor para com o nosso amado Senhor? Sejamos otimistas para com Ele. Não roubemos nem profanemos o seu dia. Antes, consagremos todo mesmo ao serviço. Nunca vimos um crente que deixe de frequentar as reuniões da igreja aos domingos, que tenha vida espiritual sadia. Temos este exemplo desde que assim procedeu na primeira reunião dominical. O que aconteceu com ele? Além da sua frieza espiritual, tornou-se incrédulo. Como se chamava ele? Já nos referimos a ele, Tomé. São João 20, do 24 ao 25, 26 e 27. Alertemo-nos, irmãos, alertemo-nos. O costume de tratar de negócios e outros assuntos alheios à vida espiritual está demasiadamente generalizado em nossas igrejas nos últimos dias de domingos, de maneira que já muitos não lhe estão prestando o devido respeito. Isso é mau exemplo para os novos convertidos. Se não levarmos o caso a sério, não tardará, o domingo perderá a sua verdadeira significação de dia consagrado ao Senhor. Satanás se rirá por realizar o seu nefasto intento. Se Neemias tomou a sério, fazendo desaparecer o costume que tinham de fazer mercadorias nos dias de sábado para vender em Jerusalém, não devemos fazer o mesmo com os que profanam o dia do Senhor? Será que o sábado judaico devia ser mais honrado que o dia do Senhor? Em nada devemos ser inferiores aos da aliança antiga. Até os escribas e os fariseus eram zelosos pelas suas tradições. E Jesus assim ensina: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. O sentido é este: se não fordes zeloso e justiceiros nas coisas de Deus, além dos escribas e fariseus, que Deus nos ajude a considerar as coisas sagradas com o máximo respeito e honra. Francisco Gomes, 1963.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.